Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela, eu sou graduada em Relações Internacionais e durante o sétimo e oitavo período de graduação eu desenvolvi um projeto de iniciação científica que tratava aí sobre a expansão do setor de segurança privada vinculados à proteção de grandes propriedades de massa. O título do projeto é Governança da Segurança e a Difusão de Práticas de Segurança Privada nas Operações de Mineração na América Latina. Ele foi orientado pelo professor Dr. Tomás Pauliello, do Departamento de Relações Internacionais, e financiado pelo CEP. Dando um contexto aí do porquê que eu resolvi estudar esse tema, na verdade era um tema bastante estudado pelo professor Tomás, mas a nossa ideia inicial era tentar entender o emprego da segurança privada para além dos setores e conflitos armados, pensando aí nessa ideia de proteção às operações extrativistas regionalmente, né? E para isso, a gente resgatou principalmente o contexto onde essa expansão do setor de segurança privada aconteceu, que foi ali no começo dos anos 90. Então, em paralelo, né, com governos regionais estimulando a flexibilização legislativa, tanto de legislações ambientais, quanto de recepção aos megaprojetos regionalmente, e como isso ficou atrelado ao setor de segurança privada no sentido de uma oportunidade para crescimento e para vinculação desse setor com grandes mineradoras e grandes empresas extrativistas de maneira geral. A partir desse contexto, eu pensei aqui num objetivo, né, para a gente estudar essa associação entre empresas de segurança privada com grandes empresas extrativistas, e o objetivo principal era entender a associação entre as empresas militares e de segurança privada com mineradoras da América Latina, pensando aí em uma associação que poderia ser estabelecida entre a esfera pública e privada na construção de relação de autoridade, de controle e coerção. Então, pensando nessa estrutura de governança, né? Como que se daria essa dinâmica de governança em setores distantes, em situações distantes dos centros econômicos e políticos dos estados, como os contextos extrativistas. A partir desse contexto, eu pensei em uma pergunta inicial, que era tentar entender o objetivo de terceirizar a segurança de projetos de mineração na América Latina e como que se constrói aí a governança da segurança entre essas empresas militares e de segurança privada e o próprio Estado. A metodologia que eu escolhi para realizar essa pesquisa foi estudos de caso. É uma literatura ainda pouco desenvolvida regionalmente, é muito mais vinculada ali ao continente africano, onde a gente tem debate sobre o contexto dos estados fracos e dos estados falidos, e como as empresas de segurança acabam entrando nessa dinâmica para suprir aí uma ausência do próprio Estado. E a ideia era que eu tentasse resgatar um pouco do que já tinha sido produzido na África, mas pensando ali regionalmente para a América Latina, pensando nas diferenças e nas similaridades. Então, o primeiro passo foi pensar em um mapeamento mesmo de notícias de jornais e revistas que pudessem me dar algumas pistas se a gente teria casos similares ou diferentes com relação ao que a gente já tinha no continente africano. E aí depois pensar em uma revisão de literatura sobre esses casos em fontes secundárias, né? Então, ali mesmo pensar em um desenvolvimento mais acadêmico, que tratasse ali de um contexto um pouco mais histórico, um pouco mais analítico a respeito do que eu achei em notícias de jornais e revistas. Além desse mapeamento realizado nessas duas partes, eu pensei em resgatar alguns autores junto com o Tomás que já tinham falado sobre essa dinâmica da terceirização da segurança em ambientes extrativistas, pensando no que já tinha acontecido e já tinha sido observado na África. Dentre eles, Rita Brahança e Michael Williams, Jana Honk e Bobby Banerjee. Então, a gente tem Rita Brahança e Michael Williams pensando a partir das Global Security Assemblages, né, nesse conceito aí que eles cunham como Global Security Assemblages, pensando na dinâmica extrativista, que é um conceito que vem muito do que eles observaram na África, Rita Brahança, e particularmente na Tanzânia, refletindo sobre a terceirização da segurança a partir de um fenômeno que eles consideram como um apoio mútuo entre o que se estabelece com os governos, com as multinacionais extrativistas e com as companhias de segurança privada, expandindo um pouco da dinâmica da terceirização da segurança para além de fronteiras nacionais e pensando cada vez mais na segurança enquanto um negócio, enquanto uma mercadoria que pode ser adquirida aí no mercado internacional para suprir ali as demandas dos mais diversos contextos, dentre eles dos espaços extrativistas.
extrativas, né? Então, pensando um pouco nisso, eles falam sobre Global Security Assemblages, pensando nessa dinâmica que se expande e se enreda, né, para além de fronteiras nacionais, em uma rede cada vez mais multifacetada e composta por uma série de atores. Além da Rita Abrahamson e do Michael Williams, a gente tem Diana Honk, que fala um pouquinho sobre 3 pilares do que ela considera como uma ordem híbrida, dentre eles o discurso, a desapropriação e a criação de novos fluxos econômicos. Então, essa ideia de que o discurso acaba sendo parte fundamental para legitimar a expansão da extração, assim como essa promessa de criação de fluxos econômicos que vão integrar essas populações que estão ali fazendo a resistência da extração nas operações extrativistas, então sempre colocando as operações como algo benéfico, como algo que trará ali tanto desenvolvimento econômico quanto social para as populações que estão ali no entorno. E aí, quando o discurso e a criação de fluxos econômicos acaba não funcionando, sempre tem aí a desapropriação como um dos pilares fundamentais para fazer e garantir que a extração se mantenha, mas que populações que sejam ali incômodas a essa extração sejam eliminadas, né? No final da minha pesquisa, eu também usei o Bob Banerjee, que acaba apresentando para a gente um contexto aí de desapropriação e violência como algo que é fundamental para a manutenção do sistema capitalista. Então, para isso, ele apresenta aí o conceito de necrocapitalismo, que tem essa função e essa referência de uma política que promove violência e morte para desocupar esses territórios, e a desocupação dos territórios como um pilar fundamental para manter o modelo de desenvolvimento econômico que a América Latina ainda é submetida hoje, que é muito vinculado aí à primarização econômica, né? Então, a expansão desse modelo econômico pela desapropriação foi essencial também para eu encaminhar minha pesquisa para as conclusões e para os resultados finais. E pensando nisso, eu resgatei um pouquinho dos meus resultados, das minhas discussões que eu trouxe a partir desse marco teórico. Pensando um pouquinho em tudo que eu tinha discutido ali analiticamente, eu selecionei alguns casos principais que tratavam sobre a terceirização da segurança a partir de multinacionais da segurança privada vinculadas com multinacionais extrativistas. Então, para isso, a gente tem aqui o exemplo da mina de Carajás, onde o Prosegur acaba atuando em parceria ali com a Vale, no Pará. Além disso, a gente tem também a mina de Escobal, onde o Golan Group, que é um grupo israelita, também faz essa atuação, fazia até pouco tempo atrás, depois ele foi substituído por uma outra. E aí, além da mineração, eu mapeei também casos que tinham consequências similares ao que a gente observava ali nos casos iniciais da pesquisa, que foram esses dois, tanto no Brasil quanto na Guatemala. O primeiro deles foi em Canho Limón, na Colômbia, e o último da Dynex Corporation em Honduras, que falava sobre extração de petróleo e extração de óleo de palma, respectivamente. Então, basicamente, quando a gente pensa aí em um cenário de terceirização da segurança, tem 2 pilares que se mantêm muito semelhantes, independente do país em que a gente está analisando. O primeiro deles são cenários de coerção explícita, onde a gente tem tiroteios, onde a gente tem alvejamentos, criminalização excessiva, emboscadas surpresas, que a gente pode ver em praticamente todos os casos que eu trouxe aqui. E, além disso, a gente tem também as táticas coercitivas um pouco mais brandas, né? Que falam ali de espionagem, de contaminação de recursos naturais, como a água, como a terra, e também de um monitoramento excessivo a essas comunidades. Então, por exemplo, na Prosegur, a gente tem, na Prosegur, na mina de Carajás, a gente tem muito essas denúncias de espionagem, de ostracismo, de mapeamento de certas lideranças que ficaram ali em torno da mina e fizeram essa oposição. Na Guatemala, por exemplo, a gente tem também essa ideia da contaminação ambiental muito presente, além dos tiroteios que, enfim, são muito frequentes na comunidade de San Rafael, que é onde está localizada a mina de Escobal. E aí, tanto em Honduras quanto na Colômbia, a gente tem muito esse vínculo do discurso antinarcotráfico, que vai falar ali que a resistência campesina é muito vinculada à droga, então colocando essas pessoas como inimigos, como criminosos.
Então, basicamente, parte dos meus resultados foram entender que essa criminalização é muito frequente, é muito excessiva, e ela acontece tanto pelo Estado quanto pelos seguranças privados, de forma desproporcional, de forma premeditada, então, com o objetivo principal de retirar essas populações das terras visadas. Então, aí, o acesso à terra acaba sendo sempre configurado como uma disputa de poder, e essas pessoas são, de fato, um empecilho para que o extrativismo se mantenha nas suas mais variadas formas e muito além da extração mineral. Pensando nisso, eu estabeleci aqui 2 pilares de resultados principais, tá? O primeiro deles vai falar um pouco da parceria que se estabeleceu entre as empresas de segurança privada com o Estado, e o segundo, justamente dessas táticas empregadas pelos funcionários terceirizados, que eu acabei de comentar com vocês. Então, basicamente, a parceria que se estabelece entre as empresas e o Estado leva em conta 2 pilares principais. O primeiro deles é o encorajamento que essas empresas têm para atuar em estados, enfim, em desenvolvimento, que estimulam aí a extração mineral e extração de maneira geral. E o Estado acaba tendo uma atuação muito pouco precisa sobre essas empresas que atuam em âmbito local. Então, com uma regulamentação pouco eficaz, com uma regulamentação deficitária, que permite várias brechas e que faz com que o Estado se isente do que está acontecendo nesses espaços. E aí, se ele não está presente vendo qual é a conduta desses funcionários terceirizados, tem muita brecha para acontecer violações de direitos humanos, para acontecer uma criminalização excessiva, que acaba incidindo principalmente sobre comunidades tradicionais. E o segundo ponto é um fluxo contínuo que acaba acontecendo entre policiais públicos e privados nesses territórios. Então, em muitos casos, a gente tem ali um fluxo de policiais públicos que trabalham na polícia desses estados, mas que durante a noite, ou enfim, fazem 2 turnos e acabam também se vinculando a empresas privadas e fazendo esse duplo turno, né? Então, a linha que separa policiais públicos e privados nem sempre é tão definida, acaba sendo nebulosa. Enfim, também é bastante contraditório essa questão, porque incide de novo sobre populações tradicionais e permite aí que esses policiais não estejam tão encaixotados em uma esfera específica, mas que transitem entre 2 esferas, né? E aí, por último, um dos resultados também que eu trouxe foram essas táticas diversas que acabam sendo empregadas por funcionários terceirizados, que envolvem ações coercitivas e brandas. Então, a gente vê em vários casos, né? Tiroteios contra comunidades tradicionais indígenas, como aconteceu em Carajás, como aconteceu na Guatemala, criminalizações excessivas, então, espancamentos de policiais, emboscadas surpresas, como eu mencionei, mas, ao mesmo tempo, táticas brandas, que têm essa pretensão também de legitimizar a securitização que se constrói em torno das operações extrativistas a partir de outras táticas, então, de discursos, de políticas públicas, atuando aí na construção de ameaças, justificando aqueles que lutam pela posse da terra como criminosos, como invasores, pela contaminação dos recursos ambientais, que também acabam sendo bastante necessários para essas comunidades. Então, foi a partir desses 2 pilares que eu trabalhei nos resultados e nas discussões da minha pesquisa, além dos casos que eu já falei para vocês. E pensando na conclusão, né, na tentativa de responder essa pergunta, qual o objetivo de terceirizar a segurança de projetos de mineração na América Latina e como se constrói a governança da segurança das empresas de segurança privada, basicamente, a intenção da segurança privada é impedir ou permitir que os seguranças terceirizados realizem permitir que certas pessoas tenham acesso à terra e outras não. Então, cercear quem terá e quem não terá o acesso à terra. Então, seja pela criminalização, seja bombardeando comunidades, seja contaminando o ambiente. Essas são minhas referências e esse é meu contato.